Olá, alunos do quarto ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de novo, falando de longe mais uma vez. Bom, na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdos de arte, língua portuguesa e matemática. Eu vou começar aqui por arte, então eu vou deixar o nosso livrão, amigão, aqui do lado. Deixa eu arrumar aqui no vídeo bonitinho e vamos lá. Então, pessoal, fiquem no aguardo aí que na próxima semana nós vamos rever todas as atividades que eu tenho pedido de arte. Nós vamos dar uma revisada, vamos corrigir e é isso. Então, hoje, para finalizar esse conteúdo de dança, de corpo, vocês vão fazer as páginas 31, 32 e 33, finalizando o conteúdo de corpo que a gente vem estudando até agora, certo? Então, ó, páginas 31, 32 e 33 da apostila de arte, certo? Então, é só isso. Na próxima semana nós vamos corrigir até aqui, vamos fazer uma grande revisão e dar continuidade na nossa apostila de artes, tá bom? Bom, pessoal, com o nosso livro Amigão em Mãos, o volume 4, nós vamos fazer as correções das atividades das páginas 51 sobre resumo, né, ó, tudo isso daqui. Depois, concordância verbal, que foi o tema das atividades da aula passada. Depois, vamos entrar no conteúdo novo. Então, vamos lá. Resumo. Resumo é uma estratégia de estudo. Por meio dele, você anota as informações mais relevantes de um texto. Para treinar essa estratégia, faça o que se pede. Leia o trecho de um texto sobre trabalho infantil. Trabalho infantil é toda forma de trabalho exercido por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima legal permitida para o trabalho, conforme a legislação de cada país. O trabalho infantil, em geral, é proibido por lei. Especificamente, as formas mais nocivas ou cruéis de trabalho infantil não apenas são proibidas, mas também constituem crime. A exploração do trabalho infantil é comum em países subdesenvolvidos e em países emergentes, como no Brasil, onde nas regiões mais pobres esse trabalho é bastante comum. Na maioria das vezes, isso ocorre devido à necessidade de ajudar financeiramente a família. Muitas dessas famílias são geralmente de pessoas pobres que possuem muitos filhos. Apesar de existir legislações que proíbam oficialmente esse tipo de trabalho, é comum nas grandes cidades brasileiras a presença de menores em cruzamentos de vias de grande tráfego, vendendo bens de pequeno valor monetário. Aqui é uma reportagem da Vilma Medina, Trabalho Infantil no Brasil, disponível num site aqui embaixo. Então, 2. No texto predomina a informação ou a opinião? Aqui é muito fácil, né? Ela está dando uma informação, ela pouco omite a opinião dela. 3. O primeiro parágrafo desse texto tem partes sublinhadas, né? Ó, vocês podem observar aqui e aqui. Essas partes respondem às ideias mais importantes, principais do parágrafo, ou menos importantes, secundária. Mais importantes, né? Porque está falando do trabalho infantil. O trabalho infantil é toda forma de trabalho. O trabalho infantil é proibido. Então, é o mais importante do texto. 4. No segundo parágrafo do trecho, sublinha as ideias principais. Então, eu vou pegar a caneta aqui de outra cor, vou pegar a rosa para a gente sublinhar. Então, ó. As partes principais do texto são: a exploração do trabalho infantil é comum em países subdesenvolvidos e em países emergentes. Depois, isto ocorre devido à necessidade de ajudar a família. E depois, ó, é comum nas grandes cidades brasileiras a presença de menores em cruzamentos de vias de grande tráfego, vendendo produtos, né, de pequeno valor monetário, baratos, é sempre bala, pirulito, é sempre um dinheiro que a pessoa talvez tenha. Continuando. Agora leia somente os trechos sublinhados. Vamos ler os trechos sublinhados? Trabalho infantil é toda forma de trabalho exercido por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima legal permitida para o trabalho. É proibido por lei. A exploração do trabalho infantil é comum em países... É proibido por lei, já pulei uma. É proibido por lei as formas mais nocivas ou cruéis, mas também constituem crime.
A exploração do trabalho infantil é comum em países subdesenvolvidos e em países emergentes. Isto ocorre devido à necessidade de ajudar financeiramente a família. É comum, nas grandes cidades brasileiras, a presença de menores em cruzamentos de via de grande tráfego, vendendo bens de pequeno valor monetário. Então, vocês percebam que a gente leu só as ideias principais, que é o que pediram aqui na 5. Na 6, resuma o texto seguindo as orientações. É vocês que tinham que fazer nesse espaço, eu expliquei. Então, reescreva somente as ideias principais, que foi o que já estava sublinhado e que nós sublinhamos. Obedeça à estrutura do texto original. Se tem 2 parágrafos, seu resumo também deverá ter 2 parágrafos. O título do resumo é o mesmo do texto original. Ordem em que aparece no texto original, desculpem, obedeça à ordem das informações, ou seja, resuma as informações na ordem que aparecem no texto original. Então, uma dica para vocês: eu não posso começar o meu texto falando que as crianças vendem bens de pequeno valor se está no fim. Então, eu tenho que ter uma coerência quando eu for fazer o resumo. E procure não copiar as frases, é bom reescrever com as suas próprias palavras. Essa é a ideia do resumo. É um treino que vocês vão fazer, infelizmente eu só vou ver depois. Então, mais uma informação, o resumo é um recurso importante para os seus estudos. Comece a praticá-lo quando for estudar alguma matéria ou quando fizer pesquisas para elaborar trabalhos escolares. Então, a gente está iniciando aqui no conteúdo do resumo, a gente vai fazer muito ainda, vocês vão fazer, isso vale para a vida. E aí nós vamos agora para as correções das nossas atividades sobre concordância verbal. Vamos lá? Releia uma frase do editorial. Muitos adolescentes recebem um bom dinheiro para essas jornadas de trabalho proibido. A. Identifique a ação presente nessa frase e sublinhe a palavra que a representa. Qual ação é praticada? A recebem, né? Muitos adolescentes recebem. Essa é a ação. Vamos escrever. É a ação praticada. Quem pratica a ação? Muitos adolescentes. Vou até pegar a caneta preta para vocês enxergarem. Muitos adolescentes. C. Reescreva a frase trocando muitos adolescentes por o adolescente. Então, a gente vai escrever o adolescente recebe um bom dinheiro para essas jornadas de trabalho proibido. Quem tem a letra grande, dá um jeitinho de diminuir. Proibido. D. Que ajuste foi preciso fazer na frase em razão da troca? O tempo, a forma verbal, né? A gente não pode escrever o adolescente recebem, porque tá errado, né? Então, a gente precisou trocar recebem por recebe. O adolescente recebe um bom dinheiro para essas jornadas de trabalho proibido. Então, vamos trocar aqui, ó, a forma verbal. Recebem para recebe. Concordância verbal. O verbo concorda com o agente da ação. Muitos adolescentes recebem. O adolescente recebe. Os meninos vendem produtos nos semáforos. O menino vende produto no semáforo. Isso é concordância verbal. A gente precisa ajustar o verbo com a ação. Ó. Vendem, vende. Página 54. Concordância entre pronome pessoal e verbo. Leia o princípio 9 da Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho. A criança deve ser protegida contra toda forma de abandono, crueldade e exploração. Não será objeto de nenhum tipo de tráfico, não se deverá permitir que a criança trabalhe antes de uma idade mínima adequada. Em caso algum, será permitido que a criança dedique-se
ou a ela se impunha qualquer ocupação ou emprego que possa prejudicar a sua saúde ou a sua educação, ou impedir seu desenvolvimento físico, mental ou moral. 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse texto está disponível no site que está escrito aqui logo abaixo. Então, continuando. As palavras em destaque são agentes de duas ações. Sublinhem, ó. A criança deve, vou até pegar minha caneta rosa, ó, deve ser protegida contra, depois, a criança trabalhe. Então, não se deverá permitir que a criança trabalhe. Continuando. Que pronome poderia substituir essa palavra, evitando a repetição da palavra criança? A gente já fez atividades sobre coesão, né? Concordância verbal é também coesão nos textos. Então, que pronome? A criança deve ser protegida contra toda forma de abandono, crueldade e exploração. Não será objeto de nenhum tipo de tráfico. Não se deverá permitir que ela é um pronome adequado para substituirmos a palavra criança. Trabalhe antes de uma idade mínima adequada. C. Complete as lacunas. Nós temos uma lacuna aqui. Com o pronome e o verbo fique atento ao novo começo. Então, as crianças devem ser protegidas contra toda forma de abandono, crueldade e exploração. Não serão objeto de nenhum tipo de tráfico. Não se deverá permitir que elas trabalhem. Então, a gente está completando, este com esse. Então, vamos lá. O espaço é pequeno. Elas trabalhem. Porque está dizendo, não permitir que a criança trabalhe. Que elas, porque a gente tem que estar concordando. Então, vamos ler as duas frases agora? A criança deve ser protegida contra toda forma de abandono, crueldade e exploração. Não será objeto de nenhum tipo de tráfico. Não se deverá permitir que ela trabalhe antes de uma idade mínima adequada. As crianças devem ser protegidas contra toda forma de abandono, crueldade e exploração. Não serão objeto de nenhum tipo de tráfico. Não se deverá permitir que elas trabalhem antes de uma idade mínima adequada. O verbo brinca, o verbo trabalha, concorda com o pronome que exerce a função do agente da ação. Ela brinca na escola, elas brincam na escola. Ela trabalha, elas trabalham. Então, isso é muito importante. Isso é concordância verbal. Então, quando a gente for elaborar uma frase, a gente não pode esquecer da concordância, né? Tem que ser uma frase coesa. Eu não posso falar ela trabalhem ou elas trabalham. Elas trabalham na escola. Olha como a frase fica... Olha não, né? Ouçam como a frase fica ruim. Elas trabalham na escola. Olha a diferença. Elas trabalham na escola. Então, tudo isso se chama concordância verbal. Página 55. Ligue as colunas fazendo a concordância entre o pronome e o verbo da ação. Vou até pegar a caneta. Eu protejo as crianças. Tem um relembre aqui. Vamos ler? Os pronomes pessoais são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu e ele são as pessoas do singular. Nós, vós e eles são as pessoas do plural. Então, isso tudo faz parte da nossa língua portuguesa. Por isso que a gente tem concordância verbal. Então, vamos lá. Ele protege as crianças. Nós protegemos as crianças. Eles protegem as crianças. Vocês perceberam como mudou? Nós protegemos, eu protejo, ele protege, eles protegem. Então, tudo isso é concordância verbal. É para a gente poder dizer com qualidade a frase e não doer o ouvido da pessoa. 4. Escreva o pronome indicado e a forma verbal de estudar no presente, na primeira pessoa do singular, na segunda pessoa do singular, na terceira. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural.
Eu estudo, tu estudas. Ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Muito fácil essa. 5. Leia com atenção as frases a seguir em que os pronomes estão ocultos. Sublinhe as formas verbais e identifique o pronome pessoal correspondente. Corro até a praça. Qual que é o pronome que está oculto? Eu, não é mesmo? Eu, vou até pegar a caneta. Eu, e vamos sublinhar. Corro, que é o verbo. Trocamos alguns gibis. Trocamos. Quem trocaram os gibis? Nós, eles trocamos? Nós. Quero açaí com banana. Mais uma vez é o eu, né? Eu quero açaí com banana. Depois escreveram o texto. Pode ser eles, pode ser elas. E o verbo é escreveram. Então vamos escrever. Depois elas escreveram o texto. Elas ou eles. Sempre acreditei em você. Olha o eu aqui de novo. Eu sempre acreditei em você. Bom, pessoal, mais atividades aqui na página 56, vamos lá. Leia um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 15. Arte, ponto e o número quer dizer artigo. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Qual é a forma verbal no presente? Tem garantidos. Tem, não é mesmo? Tem, ela está no tempo verbal presente. Quem é o agente dessa ação, pessoal? Quem é que tem direitos garantidos? É a criança e o adolescente, porque é disso que está falando a frase, ó. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Então, vamos escrever a criança e o adolescente. C. Reescreva o artigo 15, substituindo o agente da ação por um pronome pessoal do quadro. Então, temos todos os pronomes aqui. E qual que a gente põe? Tu, ele, ela, nós. Nós, crianças e adolescentes, temos direito? Acho que não, né? Eu acho que o correto aqui é eles, né? Porque o plural, quando tem feminino e masculino, nós usamos o eles. Então, vai ficar. Não esqueçam de reescrever. Eles têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. 7. Reescreva as frases a seguir, fazendo a concordância verbal conforme o novo início indicado. Ele representa uma violação aos direitos humanos. Eles representam uma violação aos direitos humanos. Olha como fica feio, né? Uma letra já não fica legal a frase, a gente precisa corrigir. B. Eu acompanho o menino até a escola. Nós acompanhamos o menino até a escola. Você acompanha o menino até a escola. Isso que nós acabamos de fazer, essas simples frases, alterações, é o que chamamos de concordância verbal. A gente está concordando o verbo com o agente da ação. Porque eu não posso escrever, né? Nem falar, eles representam. Olha como fica. Mais uma vez, ouçam como fica feio. Nós acompanhamos o menino até a escola. Você acompanha o menino até a escola. Bom, pessoal, finalizamos mais um conteúdo por aqui. Agora nós vamos para o nosso conteúdo novo. Página 57, cartaz de campanha educativa. Tudo tem a ver com os textos que estamos lendo até agora. Então vamos lá. Para acabar com o trabalho infantil, é preciso que o governo pratique algumas ações.
O cartaz a seguir é resultado de uma dessas ações. Leia o cartaz com atenção. 12 de junho, dia contra o trabalho infantil. Não ao trabalho infantil, sim à educação de qualidade. E aqui nós temos endereços, sites e locais para você fazer denúncia, né? Disque 100, conselhos municipais, tudo isso para, se a gente vê alguma atitude dessas, nós denunciarmos. Página 58, já viemos com atividades. Então, nós temos atividades da página 58, 59 e 60, adjetivo e locução adjetiva, né? Então, são todas atividades que vão nos ajudar a entender melhor aqui um cartaz de campanha, tudo que a gente precisa fazer. Mas antes eu vou ler aqui algumas informações. Temos um símbolo aqui, ó, que tá lá no cartaz. Esse símbolo representa a luta pelo fim do trabalho infantil. A brincadeira só ocorre se houver uma força, o vento, para movimentar as pás do brinquedo, assim como o fim do trabalho infantil, que também só ocorrerá se houver um movimento, uma ação da sociedade. Então já é uma dica aí para vocês fazerem as atividades pedidas. E aqui no final nós temos mais informação. É dever do governo proteger seus cidadãos. Uma das formas de fazer isso é criando campanhas de conscientização da população. Essas campanhas são formadas por peças publicitárias, como o cartaz que acabamos de ver. E aqui na 60, pessoal, é um outro assunto: adjetivo e locução adjetiva. Denomina-se locução adjetiva a expressão formada por duas ou mais palavras que correspondem a um sentido. Então, ó, trabalho infantil, qual é o substantivo? A palavra trabalho. E qual palavra é o adjetivo? Ou seja, é a palavra que específica, né, que tem uma característica, é o infantil, né? C. Que expressão poderá substituir a palavra infantil sem mudar seu sentido? Trabalho de criança. Essa é fácil. Então, vocês vão fazer só o número 2 e responder a A e a B com o que eu já falei. E aguardar aí que semana que vem tem mais. E eu já vou dizendo, infelizmente, que tem duas atividades aqui. A 61, que é o debate que a gente não fará, porque não estaremos juntos na sala de aula. Seria bem interessante, vocês vão lendo aqui, ó. Você e seus colegas vão participar de um debate sobre os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. Antes da participação do debate, a gente precisa pesquisar, mas seria muito bom se estivéssemos juntos. Então, infelizmente, não vai dar para fazer, porque ninguém aparece nas lives, então fica complicado. E também não vamos fazer dessa vez o cartaz de campanha educativa, porque vocês têm trabalho para fazer. Hoje é a última semana, então vocês têm que entregar sexta-feira, dia 27, certo? E eu tenho mais um recadinho da Proluana. Ela pediu para vocês irem separando canetinhas, palitos de dente, algodão, porque vão ter muitas atividades legais aí, pensando no Natal, para vocês fazerem enfeites. Ela vai postar uma atividade por dia, bem legal, relacionada ao Natal. Então, fiquem de olho, tá? Assim que eu tiver mais novidades a respeito disso, eu vou falando. Mas a Proluana falou para vocês irem se preparando que vai ter muita atividade legal. Bom, finalizamos o conteúdo de português, nós vamos para o nosso conteúdo de matemática. Antes, deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. O nosso conteúdo de matemática são as atividades sobre temperatura que nós lemos, o texto, as orientações. Então, eram básicas atividades. Então, vamos lá. 1. Observe os termômetros e escreva as temperaturas que estão marcando. Nós aprendemos que a gente marca com graus Celsius, tá? Aqui, ó. A temperatura é a medida utilizada para sabermos se um corpo ou um ambiente está quente ou frio, e sua unidade de medida é o grau Celsius, e o símbolo é um C com uma bolinha aqui. Então, a gente tem que responder de acordo. Então, vamos lá. Nesse termômetro aqui, qual que é? 37,8. Se vocês colocaram só 37, também tá certo, ó. Aí eu ponho a bolinha e o C. E aqui, pessoal? 10,5, ó. Porque, ó, 10 centímetros, né? 10 e vai um pouquinho aqui na metade. Então, 10
2,5 graus Celsius. E aqui, 2,3. Ó, eu vou até o 2 e aqui, tá vendo? Vai até o 3. 2,3. Eu não sei se eu colocaria tão exato, eu colocaria um 2,5 aí, mas enfim. 2. Em cada item, pinte o termômetro para representar a temperatura indicada. Eu vou até pegar a canetinha aqui que eu tô sem lápis de cor. Então aqui, 38,9. O meu aqui, ó, já tem um azulzinho, então vocês têm que pintar, ó, até aqui. É quase no 39, mas não chega a ser no 39. É um pouco antes, 35,2. Então, vocês vêm, ó, até o 35 e pinta depois 2 pontinhos, como se fossem os centímetros da régua. 40 graus. Aqui já tá inteiro, então é até o 40 sem dó. Eu deixei para fazer junto com vocês, apesar. Então, é isso. Página 49, número 3. Observe as temperaturas registradas em uma geladeira. Ó. Congelador 0, parte superior 2 graus, parte inferior 7 graus. Agora, pinte os termômetros de ambiente para indicar cada uma dessas temperaturas. O congelador 0, você só pinta a bolinha do 0. O meu já tá pintado, mas é isso aqui, ó. A parte superior, 2 graus, então eu vou até o 2 aqui e pinto. E a parte inferior, 7 graus, eu começo do 7 e vou até o fim do termômetro. Muito legais essas lições, né? E aí, dando continuidade, amplitude térmica, que tem a ver, por isso que eu não continuei, né? Eu dei um conteúdo, agora estou finalizando com o outro. Então, vamos lá. A amplitude térmica é a diferença entre as temperaturas máximas e a temperatura mínima de um local, num determinado período de tempo. Observe a previsão de tempo para Manaus, no estado do Amazonas, em um dia de 2018. Previsão do tempo para Manaus, ó, nós temos 35 de máxima e 24 de mínima. E aqui, ó, de manhã, à tarde e à noite. Nós já estudamos isso em geografia ano passado. Quem esteve comigo vai lembrar que a gente teve aulas de previsão do tempo. Calculando a diferença entre as temperaturas máximas e mínima, temos 35 graus menos 24, que é igual a 11. Logo, a amplitude térmica foi de 11 graus. Então, isso é amplitude térmica. A subtração do máximo com o mínimo, que nos dá os 11 graus. Então, nesse dia, a amplitude térmica foi de 11 graus. E aí vem atividades, pessoal, né? Ó, páginas 50, 51 e 52. Sobre amplitude térmica, temperatura, tenho certeza que vocês vão adorar. Vou fazer a da 1 com vocês, vamos lá? 1. Será que hoje vai chover? Preciso levar uma blusa? Você já se fez essa pergunta antes de sair de casa? Perguntas como essa podem ser respondidas dando uma espiada na previsão do tempo. Observe a previsão do tempo para Belo Horizonte durante 2 dias de 2018. Então, nós temos aqui o dia 26 de outubro e o 27, ó. A máxima 27 graus, a mínima 18. A máxima 28 graus e a mínima 17. Para qual mês essas temperaturas foram previstas? Essa é fácil, outubro. B. Qual foi a temperatura mínima prevista para 26 do 10? Mínima, ó, 18 graus. E pronto, você falou que ia fazer só A, me empolguei. Então, vou parar aqui e vou deixar por conta de vocês. Pessoal, retomando o recado da professora Luana, eu vou dizer aqui os materiais que ela pediu para vocês irem separando. Ó, são todas as atividades para vocês enfeitarem a casa, enfeitarem a árvore. Então, ela pediu para vocês separarem folhas de sulfite ou as folhas que vocês tiverem em casa, retalhos de fitas ou barbantes, palitos de sorvete, tinta guache, canetinhas, algodão, cola, tesoura, que a gente sabe que todo mundo tem,
cascas de ovos lavadas e secas. Então, fritou um ovo, dá uma lavadinha e deixa secando. E aí, no decorrer dessa semana, a Luana vai passar várias atividades de enfeites de Natal que vocês vão adorar. Então, quarto ano, por hoje é só. Até a próxima videoaula.